Salve turma, eu acredito que essa é a parte 5 dessa aula de noções de criptografia. Eu sou o professor Samuca, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E agora nessa aula, nessa parte na verdade desse vídeo, nós veremos um pouquinho mais sobre técnicas de hash. Mas vamos começar com essa pergunta aqui, ó. Nós já vimos, na verdade, criptografia simétrica, criptografia assimétrica, como funciona a lógica de cada um. Agora vamos pensar o seguinte: como a gente poderia armazenar as senhas que a gente digita normalmente nos nossos sistemas? E uma coisa muito interessante que eu deixei aqui, até um screenshot, é o seguinte: se você entrar nesse site que eu estou dizendo aqui e colocar o teu e-mail, esse site mostra quais sites, né, quais sistemas que eventualmente você está cadastrado, que a tua senha foi exposta. Porque, por exemplo, aplicações como o Dropbox ou outras, elas já foram invadidas e as senhas foram expostas. Então, se você acessar esse site aqui, você vai ter uma ideia geral de quais sites você teve a senha exposta. Então, vale a pena. Mas vamos pensar o seguinte: como que a gente pode armazenar as senhas? O jeito mais simples, num banco de dados, por exemplo, né? A pessoa quer entrar, você está desenvolvendo um sistema, você quer armazenar as senhas que a pessoa fez o cadastro. Um jeito mais simples é você usar um texto simples, né? O texto puro, que seria o plain text, né? que eles falam, né? Então, suponha que a gente tem o Bob, a senha dele é essa aqui, QWERTY, né? E ele colocou isso, na hora de cadastrar, digitou isso, você armazena o texto puro, do jeito que ele digitou. Mas, obviamente, isso tem um problema muito grave, porque se um cracker, um hacker, eles invadirem o banco de dados do teu sistema, da tua empresa, ele vai ter acesso a todas as senhas bonitinho como elas são de cada um dos usuários. Então, o que vai acontecer? O Bob vai ter a tua senha exposta. E olha só o que acontece. Talvez muitos de vocês, como boa parte dos brasileiros, por exemplo, e também outras pessoas estrangeiros, né, pessoas de outras nacionalidades, comumente tem o mau hábito de usar a mesma senha para múltiplos sistemas. Então, imagina no caso do Bob, ele usou essa senha aqui, a QWERTY, para vários sistemas. Então, por exemplo, um sistema de banco. Aí, esse cracker aqui, ele invadiu um sistema X de um blog, por exemplo, de uma lojinha simplesinha de e-commerce, e ele detectou que estava gravado em texto puro. Ele pegou aqui o Bob, tem um dado usuário ou até o e-mail dele, sei lá, bob, arroba alguma coisa, e ele faz o seguinte: será que esse Bob ele tem a senha no banco tal, ou no e-commerce tal, ou tal? Então, ele pode começar a pegar esse teu e-mail e essa tua senha que está exposta, tentar logar em outros sistemas. Então, se você usa a mesma senha, você rodou nessa, né? Você se deu mal, porque você, além de ter tido um único sistema, ao invés de ter tido apenas um único sistema invadido, você agora, por conta dessa falha sua, você vai ter múltiplos sistemas, possíveis sistemas que também serão invadidos por conta de um único banco de dados invadido. Olha que coisa, né? Então, primeira regra de tudo, existem alguns aplicativos, né, abertos, inclusive open source, que geram senhas, administram senhas. Eu uso inclusive chamado KeePass. Tem aqui, ó, KeePass, é assim mesmo que se escreve, ó. Eu acho que é KeePass X, né, X. Então eu uso esse aqui, é de software aberto, então tem toda uma comunidade que valida isso. Você consegue armazenar suas senhas e gerar novas senhas, uma senha diferente. Então eu particularmente, eu tenho uma senha diferente para cada um dos cadastros que eu tenho, sites que eu tenho. Você fala: poxa, Muca, mas é muita coisa. Por isso que eu uso esse sisteminha aqui para ajudar a gerenciar essas coisas. Vamos lá. A gente tem os problemas, como a gente falou: se um hacker conseguir invadir o banco de dados, ele obterá todas as senhas, e alguns usuários usam a mesma senha para outros sistemas. Então, com uma única invasão ao banco de dados, ele poderá ter acesso ao seu usuário e senha de vários sistemas, o que é muito prejudicial. Outro jeito é a gente tentar fazer de alguma forma uma criptografia aqui, né? Uma encriptação. Então, por exemplo, a gente tem o seguinte: o Bob digitou a senha dele, então na hora seu sistema fala o seguinte: eu vou criptografar isso com alguma chave, né? Usando, ou por exemplo, chave simétrica, ou por exemplo, chave assimétrica. Poderia ter isso sim. No caso de chave simétrica, imagina, para cada usuário, o sistema teria que fornecer uma chave para o usuário novo, que seria compartilhada essas duas chaves para criptografar e desencriptografar esse caso. Eu acho que isso não é uma boa ideia, né? E no caso de chave pública e privada também, teria que cada um ter um par, ficar trocando essas chaves, as chaves teriam que ser armazenadas no sistema de alguma maneira. Então, é meio complicado isso, né? Porque a gente tem esse problema. Se o hacker, nesse caso, invadir e ter acesso a essas chaves, né? A essa chave, no caso simétrica, ou mesmo a chave privada,
da empresa, ele vai conseguir fazer o contrário, né? A decriptação, né? Então, o sistema, você passou a sua senha, ele criptografou, você consegue, o cracker, o hacker vai conseguir fazer o caminho contrário, né? Então, não me parece ser também uma boa você armazenar a tua senha, porque no fundo, a tua senha vai continuar tendo texto puro lá. Ela só vai ter sido criptografada, mas se a pessoa tiver a chave, ela consegue voltar para o texto puro e consegue acessar. E novamente, se ele conseguir quebrar isso e você usa a mesma senha para múltiplos sistemas, esse cracker vai conseguir ter acesso a vários sistemas por conta que você usa uma única senha. Então, também não me parece legal isso. Daí vem o que a gente chama de funções hash. Isso aqui é muito legal. Funções hash, uma função hash é basicamente uma função matemática que transforma uma dada entrada, deixa eu mudar aqui agora, uma dada entrada, por exemplo, um texto, uma senha, em uma string, né? em um textinho, né? String, um texto que é chamado de hash, que é uma string de saída que é chamado de hash com um tamanho fixo. Então, por exemplo, suponha que a gente tem essa mensagem hello world, e a gente tem essa técnica aqui de hash, né? Essa função de hash chamada SHA-3, que é um algoritmo que tem, e ele vai transformar essa mensagem nessa string aqui, que é a nossa hash para essa palavra aqui, de tamanho fixo. Tá bom? Então, usando esse SHA-3, toda a mensagem vai virar isso aqui. Ó. Toda a mensagem vai virar uma string aqui, um texto de tamanho fixo, independente do tamanho disso aqui. Tá? Então, se eu passasse só hello e não passasse o world, ele geraria para a gente também aqui esse tamanho de string também, tá bom? Então, essa é a ideia da função hash. Você tem um texto de entrada, vai ter alguma função matemática que vai embaralhar de acordo com um algoritmo, alguma lógica, e vai gerar para você, do outro lado, um outro texto, uma string de tamanho fixo. Ao usar a mesma função hash, a entrada sempre gerará a mesma saída. Então, se a gente fixar esse SHA-3 aqui, que esse é a nossa função de hash, nosso algoritmo de hash, e passar múltiplas vezes essa frase hello world com um espaço no meio, ela sempre gerará isso aqui, ó, sempre gerará essa mesma string, esse mesmo texto aqui. E aqui tem alguns exemplos de algoritmo, por exemplo, o SHA-1, o SHA-3, o MD5. Um ponto importante, que eu acho que está aqui no próximo slide, é o seguinte, ó, a função hash, ela é de uma via só. Então, você tem uma senha, por exemplo, um texto, e você passou na função hash, que nesse caso, ó, de um texto você transformou nesse código hash, né, nessa string hash, você nunca consegue fazer o oposto. O oposto, ou seja, pegar esse texto convertido, essa hash, passar pela mesma função para tentar voltar. Isso aqui não dá, ele não tem essa volta. Diferente do caso das criptografias simétrica e assimétrica, que você tem uma chave para desencriptografar e voltar para a mensagem original, o hash não. Uma vez que você tem esse texto, você não consegue a volta, que é o que está mostrando aqui. Ó. Você pode calcular o hash de uma senha, mas não pode transformar o hash de volta na senha original. Não tem essa volta. Simplesmente ele é unidirecional, só vai numa direção. Transformou, tá lá. Se você passar, por exemplo, esse dado, essa string aqui para esse valor, para essa função de hash, ela vai gerar uma outra string diferente dessa, mas com o mesmo tamanho dessa. Então vamos supor que aqui tenha, sei lá, 256 caracteres, por exemplo, eu não sei, mas suponho que tem isso. Se você passar essa função essa hash para essa função, ela vai gerar um outro conjunto de 256 caracteres diferentes para você. Então não tem a volta. O que é muito legal se a gente for pensar para a senha, porque o que pode acontecer? Eu já chego lá. O que pode acontecer? Na hora de você estar fazendo o seu sistema, ao invés de banco de dados com os logins, ao invés de você no teu banco de dados armazenar a senha, então, por exemplo, você tem aqui o usuário, e você tem aqui o campo senha, ao invés de você armazenar o texto puro ou armazenar o texto com uma chave e tudo mais, você pode ter aqui no caso o Bob, e você você usa um algoritmo de hash, né, de hashing que chama, você aplica a função hash para o dado de entrada, a senha de entrada do usuário, e ao invés de, por exemplo, vir o que estava escrito lá, né, que é QWERTY, ao invés de ser essa senha ou qualquer outra, você vai começar a armazenar esse monte de números aqui, tal, de 256 caracteres. Então, na prática, o teu banco de dados ele vai ter esse conjunto aqui. Ó, você vai armazenar essa string aqui. Você não vai armazenar a senha original do usuário. De modo que, se um cracker
ele invade o banco de dados, ele vai encontrar isso aqui, ó, ele vai encontrar essa senha embaralhada. E na hora que ele for, bom, deixa eu testar agora, essa é a senha do Bob, colocar o nome, o usuário do Bob e colocar essa senha aqui, todo esse conjuntão de números, a função de hash, como eu te disse, não vai voltar para o original, porque a senha original é outra. O que ele vai fazer é, ele vai aplicar essa função matemática e gerar um outro número diferente, nesse caso de 256 caracteres. Então, dessa forma, o atacante, né, o hacker, ele não consegue acesso à tua senha original. Por quê? Na hora, para gerar exatamente esse código aqui, que será comparado na hora do login, você precisa colocar a senha original. Então, vamos fazer um exemplo aqui. O Bob cadastrou, vamos supor que a gente tem aqui, vamos colocar o caso da Alice. A Alice colocou aqui e a senha dela era, por exemplo, vou colocar aqui love, né? A senha original dela é amor, love. E isso gerou a hash tipo A3B2C7, alguma coisa assim, vamos supor nesse caso. Então, no banco de dados está armazenado isso. Na hora que a Alice for entrar, ela vai digitar o love. Porque na hora que ela digitar love pela segunda vez, uma vez já cadastrado, esse love ele vai passar pela função de hashing aqui, pela função de hash ou hashing, né? Que vai, por sua vez, a partir do love, vai gerar esse A3, B2, C7, que por sua vez o sistema vai comparar se essa string aqui é igual a string que está cadastrada no teu banco de dados. Então veja que na hora de você comparar, o teu sistema não vai comparar a palavra love. O love é só a palavra de entrada que vai gerar o valor hash final. E note que, como eu te disse, se um hacker invadir e colocar esse código aqui, não vai virar esse código de novo e não vai virar love, vai virar uma outra string diferente e tudo mais. E pode acontecer algumas coisas, pessoal, pode acontecer algumas peculiaridades. Como eu te disse, a função de hash, ela sempre, dado uma mesma entrada, ela sempre vai gerar a mesma saída. Então, o que pode acontecer? Eventualmente, você pode ter o usuário aqui, no caso o Bob, ele tem a senha QWERTY e a Alice também tem a mesma senha QWERTY. Então, na hora de armazenar, tanto o Bob quanto a Alice vai ter o valor da senha dele, vai gerar o mesmo hash, a mesma string. Então, no banco de dados, os dois, né, no caso, vai ter aqui, por exemplo, o Bob e a Alice, na tabela do banco de dados, eles vão ter aqui, né, vamos supor aqui que é a senha, né, a senha está aqui, eles vão ter o mesmo valor que é esse F6D, tal. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, qual que é o possível problema disso? Se um usuário roubar a senha original do Bob, por exemplo, que é QWERTY, roubar a senha original, ele pode eventualmente invadir o sistema de banco de dados, ter acesso a todos os usuários, que os usuários não estão, nesse caso, poderia não estar feito esse processo de hash, ele pode ter acesso a todos os usuários, e assim ele pode tentar para os outros usuários, para ver se outros usuários têm a mesma senha do Bob, né? Que ele roubou agora a senha original, que vai resultar, nesse caso, no mesmo hash. Então, ele poderia fazer isso. Ou ele tem um outro alvo em mente, ele poderia testar a mesma senha, né? Então, tem essa pequena falha que pode ser consertada. Existem os algoritmos mais modernos que eles falam que eles adicionam um sal aleatório, que basicamente é o seguinte: o hash, na verdade, não vai ser agora só da senha QWERTY, né? Que é a senha original. Quando o Bob digitar QWERTY, ele vai ser gerado, na hora do cadastro, uma string ou um código que vai ser misturado com a senha original dele, que vai ser misturado e vai gerar uma outra hash. Então, note que a hash aqui é a soma dessa senha QWERTY com esse sal aqui. E cada usuário vai ter esse sal diferente. Vai ser gerado no momento do cadastro do usuário, vai ter um sal diferente aqui. Então, note que o sal aqui da Alice é diferente. Então, mesmo a senha dela sendo QWERTY, quando a gente aplica um outro sal, né, uma outra soma de strings aqui na hora de gerar o hash, os hashes eles são diferentes. Ó, isso aqui é diferente. Então, esse é um jeito de você tentar evitar esse tipo de ataque, né, onde uma pessoa descobre uma senha original e tenta acessar outras contas do teu sistema. Só que esse sal também, né, ele vai ter que ser guardado para o usuário, porque uma vez que ele fez o cadastro desse jeito, na hora que ele colocar QWERTY, né, na hora que o Bob colocar a senha dele lá no campo chamada QWERTY, no banco de dados você vai ter que ter em algum lugar que esse sal
pertence ao Bob, tá? Só que se o atacante tentar usar essa senha core para as outras, né? Por exemplo, no caso da Alice, ele não vai conseguir, porque ele pode até roubar esse sal específico do Bob, mas como cada um tem um sal diferente aqui, não vai dar certo, entendeu? Então, esse é um jeito de você tentar se prevenir desse tipo de coisa. Muito bem, esse vídeo tá longo, eu vou parar agora esse vídeo, porque depois no próximo vídeo a gente vem com o assunto final dessa aula, que são assinaturas digitais. Então, toma uma água e fique com a gente pro próximo vídeo.